Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem. Boa noite a todos. Agora são 10h08 aqui em Portugal. No Brasil são 6h08, então também já está anoitecendo. Eu tenho aqui um slide muito bem preparado para vocês, mas eu não vou explicar os tópicos que eu coloquei, porque é muita coisa. É muita coisa e vocês vão ver que é. Eu distribuo aqui conteúdo há 7 anos. Eu já fiquei um ano sem gravar, às vezes ficava um mês, ficava 2, mas eu estava fazendo mudanças na minha vida. Então, o que que acontece? Eu separei os tópicos, né? E vou falar um pouco sobre cada um deles, mas para aprofundar mesmo tem que ser em uma outra fase. Mas antes, eu vou compartilhar com vocês, olha para vocês verem. Quem me acompanha aqui sabe, e por falar nisso, quem não me acompanha, quem está chegando aqui agora, deixa o seu joinha se você gostar desse vídeo. Se inscreva no canal, porque é muito importante que você esteja aqui e entregando esse conteúdo também para mais pessoas, né? A gente pode ajudar muito mais. Então, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, e mesmo você deixando o seu like, o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e vai distribuir para mais pessoas. Gente, eu comecei esse canal, recapitulando aqui um pouquinho, há 7 anos, né? Comecei a fazer isso por hobby, porque eu sempre gostei de falar para as pessoas, seja em vídeo, seja uma vizinha que viesse conversar comigo. Sabe aquele assunto que você encontra com a pessoa e dá sempre um jeito de tocar para falar naquilo? Era eu com meu conteúdo, com minha missão de vida, né? Até que isso não bastou, eu criei o canal, até que isso não bastou, né? Aí eu sempre quis ir para os livros, por quê? Colocar conteúdo, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu não tenho vontade de ser escritora. Tá, você não tem, mas se você tiver um assunto que você gosta de falar, pode ser um meio de você divulgar, né? Para você falar das coisas que você gosta. Eu estou me sentindo muito honrada, gente. Eu recebi o título de doutora honoris causa, gente. Doutora honoris causa em psicanálise. Ele está apostilado, está documentado. Esse título vale nos países que têm apostilamento diário. São 180 países. Por que que eu recebi isso? Porque eu trabalho com a mente. Eu trabalho, sabe, ajudando você a ter saúde mental, ter saúde emocional, para você se livrar da ansiedade, da depressão. Vocês já me viram com muitas situações. Eu já tomei situações, tive situações drásticas na minha vida e tomei decisões drásticas. Eu nunca entrei numa depressão. Eu nunca fui uma mulher ansiosa, porque eu sempre tive isso, sabe, de ter cuidado comigo. Isso veio de criança, evoluir por Adriana Estrela. Por que expandir? Porque quando você aprende, você expande, não é? Faz tudo de maneira consciente. Você vive a sua vida tendo ciência daquilo que você está fazendo e daquilo que você está querendo. E quando você faz pelo sentir, você tem ciência do que você precisa abrir mão e o que você precisa agarrar, né? Com unhas e dentes e seguir em frente, né? Segundo slide. Eu quero viver e ninguém pode andar com minhas pernas ou viver a minha vida. O caminho se faz caminhando. Quem já ouviu falar, eu vou voltar aqui, quem é que já ouviu falar, gente, sobre aquela premissa da lei da atração, né? Que muitas pessoas que falam sobre lei da atração explicam, né? Você não precisa ver o caminho todo, você pode dar um passo de cada vez. Exatamente, é isso mesmo. Muitas vezes a pessoa fica com medo de sair do lugar. Eu não vou entrar muito em cada tópico desse aqui, não, mas é mais ou menos para você entender. Só que você consegue ver o caminho todo quando? Você consegue ver o caminho todo depois que você já fez o caminho, depois que você já realizou seu sonho, e aí você olha para trás e você sabe onde foi que você passou.
né? Você sabe que você passou por um caminho que às vezes teve uma estrada íngreme, né? Às vezes você precisou de mais força para você subir. Às vezes você parecia que ia desistir, mas aí você ganhava impulso e você ia. Você passou por uma estrada que às vezes tinha um buraco, você teve que contornar. Se o buraco era pequeno, você deu um contorno pequeno. Se era maior, você teve que dar a volta maior. Se você entrou numa rua sem saída, você já teve que retroceder. É quando a gente toma uma decisão e a gente vê que aquilo não é para gente. E isso é em todas as situações da vida. Você vê que aquilo não é para você. Então você tem que voltar e se tirar de onde você pôs. Então, quando eu senti que eu precisava mudar, quando é que você sente que precisa mudar? Eu senti quando eu estava num lugar que eu não podia mais crescer onde eu estava. Quando eu estava sentindo necessidade de coisas que eu não podia realizar ali onde eu estava. Quando eu cheguei no teto e vi que não podia mais crescer. E você? Como você está? Onde é que você acha que precisa mudar? De que eu senti necessidade? Eu senti necessidade de realizar os meus sonhos. Eu vi os anos passarem, né? Eu vi que eu estava casada e eu não podia comprar um livro. E eu sabia que se eu tivesse sozinha, eu podia trabalhar e ganhar dinheiro para comprar o meu livro, né? Então, eu senti necessidade de respirar um ar nem que fosse mais poluído que o meu. Eu senti a necessidade de ser eu. E onde eu estava, eu não podia ser eu. Aqui, qual foi o momento da minha virada? O momento da minha virada, quando eu estava no meu primeiro relacionamento, foi quando ele falou para mim: os seus filhos são os seus diplomas. Aí está seus diplomas. E eu não concordei com aquilo, né? Porque quando eu quero fazer e a pessoa não me ajuda, mas não me atrapalha, beleza, mas eu vou lá e faço. Agora, quando a pessoa não ajuda e ainda atrapalha, não dá. Então, esse foi o momento da minha virada. Aconteceu também que eu perdi minha filha por erro médico. E isso impulsionou mais ainda a minha virada. Já no segundo relacionamento, o que impulsionou foi: eu queria dirigir, ele falava para mim: eu já sei dirigir, você não precisa aprender. Só que aí eu juntei o dinheiro, fui, tudo bem. Falei com ele: se você quer ir, você vai, se você não quiser, eu vou. Porque aí você já sabe. Aí ele ainda falou assim: eu sei dirigir, você não precisa saber. Eu falei: você sabe para você, eu saber não ocupa lugar. Mas tudo bem, eu fiz com ele, depois ele ainda me ajudou a estacionar e tal. Quando ele viu que eu fui, tudo bem, ainda consegui tirar minha carteira de motorista. Mas o que que acontece? Eu fui pelejando 3 anos, falando que queria. E ele podia pagar minha carteira e não pagava, né? E quando eu falei que ia trabalhar para tirar, ele também falou que não, porque o dinheiro dele era meu, mas o meu também era dele, ele não ia deixar eu gastar tudo. Isso também serviu para quando eu ia comprar livros, né? Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, mas o que que difere uma pessoa da outra? Apenas o grau de consciência, o nível de consciência, né? A maneira que a pessoa pensa, as crenças que ela tem. Isso aqui é para dar exemplo, porque eu tenho que dar os meus exemplos, né? Então, você, mulher, que quer sair do lugar, muitas vezes você pode realizar onde você está. Você só tem que tomar o pulso. Porque eu não precisei me separar só porque eu queria dirigir. Não, depois eu fui, depois ele foi atrás e ainda me ajudou ainda, né? Ainda me ajudou, ainda me ensinou a estacionar. Mas na fase de comprar os livros, ele dizia que não, que comprar livro é jogar dinheiro fora. Então, eu pensei, agora eu já tenho que sair do lugar se eu quero realizar. Ou então eu escolho ser uma velha candongueira e ficar falando o resto da vida, porque não tem essa pessoa que queira realizar e não reclame, e não sinta falta, porque está dentro de você enraizado, a sua vontade está dentro de você. Não é você que fala: hoje eu vou ter vontade disso. Não, é a vontade que surge, é o seu espírito, é a sua alma, né? Agora aqui, o último. O que levei em consideração para dar o primeiro passo? Eu levei em consideração exatamente isso. Que eu tenho uma vida para viver e eu não posso ficar me queixando e reclamando das pessoas. Eu preciso sair do lugar, né? Então, para sair do lugar, eu preciso tomar decisões, né? Então, eu levei em consideração que eu não queria passar a vida toda daquele jeito. Olha quanta coisa, né? Que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas está aqui. Estava tudo bem, até que o mito da caverna de Platão, né? É o seguinte: ele representou o que ele queria falar, né? Na caverna, né? Colocou uns homens lá, vamos supor, e tá lá com os pés agrilhoados, né? E dentro da caverna, eles viam a sombra deles na parede e eles achavam que o mundo era aquilo ali.
Aí teve um que saiu, achou a luz, né? Ele comprou e veio e falou com os outros, né? Só que as pessoas achavam que era aquilo ali e não queria sair. Então, da caverna. Então, o que que acontece? Às vezes você está no lugar e acha que o mundo é aquilo ali que não tem mais nada. Ou então tem medo de sair para saber o que que vai enfrentar lá fora, não é? Então, muitas vezes a pessoa não sai do lugar porque ela tem medo do que ela vai encontrar. Ela está acostumada com aquilo ali, entende? Então, assim, você não precisa se preocupar, que é aquilo que a gente falou, né? Com aquilo que você vai encontrar. Preocupe-se em ouvir o seu sentimento, porque o seu sentimento, né, é o que você tem para te mostrar que você precisa sair, que você não está bem. Imagina você estar num lugar que está te matando, você está num trabalho que você não está aguentando, e se você não sentisse, você ia morrer ali, porque você não está sentindo que está te fazendo mal. Né? Isso é igual certas doenças, né? Igual o taquicardia mesmo, às vezes a pessoa está com problema e de repente passa mal, não é? Porque tem doença que é silenciosa. Imagina você não sentir onde você está, né? Que está te fazendo mal. Então, Deus deu a capacidade da gente sentir para a gente saber avaliar se onde a gente está certo para a gente ou se não está. Aliás, a gente nem precisa avaliar. O próprio sentimento, o próprio mal-estar é um indicador de que a gente tem que sair de onde a gente está. Aquilo foi o que eu falei, olha, se você faz, as pessoas falam, se você não faz, as pessoas falam também. Então, o caminho é você seguir sua vida e não se preocupar com as pessoas. Eu contei para vocês sobre uma vez que eu consegui um trabalho com 16 anos de idade. E aí eu achei que ia trabalhar, né? Fui falar para minha mãe, para mãe, ó, meu trabalho, mãe e tal. E ela perguntou se eu estava louca, se eu já tinha imaginado o que as pessoas iam falar por uma menina de menor estar trabalhando. Então, assim, a gente, muitas vezes, deixa de fazer porque acha que as pessoas vão falar da gente. Eu nunca fiz isso, não, mas a minha mãe fez isso comigo quando eu tinha 16 anos. Por isso que eu entendi o que que era sociedade e eu entendi por que que minha mãe não realizou os sonhos dela. E eu decidi que na minha vida quem ia mandar era eu e não interessa para ninguém, não, mãe. É, a vontade é minha, a vida é minha, quem tem que realizar sou eu. É para isso que a gente está na vida. As pessoas falam assim, ah, mas o que que eu estou fazendo aqui? Ué, você está aqui para realizar suas coisas, para desenvolver, você está aqui para crescer, e nem tudo é fácil, mas não pode ser mesmo, não, senão você não cresce, né? O caminho do coração e o caminho da mente. Vou falar esses dois juntos aqui, porque os dois de cima também são juntos, né? E se você faz, as pessoas falam, e se você não fizer, vai falar também do mesmo jeito. É preguiçosa, não sai do lugar, quer tudo na mão, só fica reclamando da vida, e reclama mesmo, né? Então, assim, o caminho do coração. Eu já falei nos meus vídeos sobre o caminho do coração e eu vou aprofundar mais depois, né? Quem, quem quiser saber mais sobre isso aqui, sobre esse trabalho, depois entra em contato comigo, deixa mensagem que eu respondo privado. Mas o caminho do coração. O caminho do coração é o que eu falei, né? Tem muito mais para falar sobre isso, mas o básico é que, olha, o caminho do coração. Você sente qual caminho você deve seguir quando você tem a vontade, quando você tem um sonho para realizar, tem decisão para tomar. Você sente que onde você está não está bem para você, né? Você sente quando é hora de sair, né? Porque você já cresceu ali o suficiente. Você sente para tomar decisão se você vai casar, se você vai trabalhar, se você vai sair do lugar. Tudo você sente aqui. Até quando acontece algo incrível na sua vida, você sente aqui, né? Porque o caminho da mente é aquele que engana. É aquele caminho que fala para você não ir, para você tomar cuidado, pode acontecer mil coisas com você, né? Isso aqui é muito profundo, né? Eu ganhei ali o título de doutor honoris causa em psicanálise porque eu trabalhei muito sobre essa questão da mente, né? Sobre você ir guardando tudo no seu subconsciente. Isso é mais profundo, né? Guardar tudo no subconsciente. Na hora de você tomar uma decisão, não é você que toma. Não é o que está acontecendo ali que faz você tomar uma decisão. Não é avaliar só a situação presente. Porque dentro de você já tem um mecanismo que gravou tudo que você passou na vida durante toda a sua vida. E é com isso aí que você toma a decisão. É baseado no que você vivenciou. No que você vivenciou que não foi bom e muitas vezes você quer evitar.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com a mente, isso é muito profundo, né? Então, não dá para falar assim. Qual dos dois que é enganoso? Vamos analisar. É o coração ou é a mente? Fica aí a pergunta para você. Como nós criamos as nossas bolhas mentais? Nós criamos quando nós ficamos nos pensamentos, quando nós deixamos de realizar, quando a gente fica prestando atenção, sabe, no que a mente nos diz. É aquela coisa do caminho da mente, não é? Porque não tem jeito, a gente não para de pensar. Se nós pensamos temos cerca de 75 mil pensamentos em um dia. E aí uma pessoa uma vez perguntou, como é possível termos mais de 75 mil pensamentos, em torno de 75 mil pensamentos no dia? É fácil, é fácil você entender. Um pensamento traz outro e outro e outro e outro, e quando você vê, você já está, né, perdido numa bolha mental, já está preso. Por exemplo, lembra da sua mãe, um dia que você comeu um bolo gostoso que sua mãe fez. Lembra de um fato que sua mãe brigou com você quando era criança. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui aqui, eu fui ali, minha mãe não gostou, me bateu, me pôs de castigo, a gente ficou assim, assim. Quer dizer, um pensamento, um pensamentozinho, né, engloba muitas coisas. Por exemplo, eu ia na casa da minha avó todo domingo, ela tinha bombom, uma caixa de bombom garoto, sempre quando eu ia lá, ela me dava bombom. Depois do almoço, a gente deitava na rede, ficava conversando, né, assistindo televisão. Quando eu ia embora, minha avó falava para mim, Adrianinha, quando você for, vovó vai ficar olhando do portão. Se você andar com os ombros encolhidos, eu vou gritar. Adrianinha, minha filha, dá lembrança Matilde, você vai logo fazer assim com os ombros, né? E vai logo levantar os ombros. Vovó vai ficar olhando. E ela fazia isso, às vezes eu estava longe, aí eu via, Adrianinha, dá lembrança Matilde. Então era para levantar os ombros. Isso, eu era adolescente, eu lembro da minha avó falando. Olha aí. Então, uma coisa que você lembra leva a várias outras. E você não lembra só de uma. Às vezes você está dirigindo o seu carro, ou está lavando vasilha, ou está fazendo qualquer coisa, e de repente vem uma lembrança de alguma situação que você viveu, né? Ou do seu relacionamento, não importa. Então, nós criamos nossas bolhas mentais e ficamos presos nelas, né? Quer dizer, a gente perde muito tempo da nossa vida preso em bolhas mentais. Porque se você estiver na presença, né, você vai estar vivenciando cada minuto da sua vida. Mas só que as pessoas perdem muito, né? Você sabe como se usa o livre-arbítrio? Como é que a gente usa o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Essa eu quero que você escreva para mim nos comentários, tá? Porque eu quero saber como que você acha que usa o seu livre-arbítrio. Porque isso é tudo que nos dá direito a ter a vida que a gente quer. O livre-arbítrio, que Nosso Senhor nos deu. Né? Mas isso é uma coisa muito mal entendida também. Então, vamos aqui em outro. Dizer sim e dizer não. Você já sentiu que ninguém te ouve? Já sentiu? Quando você briga com alguém, seja com quem for, e fala assim: Você não me entende, você não me ouve. Mas eu quero saber de você: você se ouve? Hoje eu estou deixando muita coisa aqui para vocês, para dar aquele clique e você começar a se perguntar. E deixa aqui para mim nos comentários. Se você não quiser deixar, mas pega um caderno, né? Escreve para mim o que que você acha que é se você se ouve. Porque geralmente a gente fala com as pessoas: você não me ouve. Eu quero fazer isso, você não está nem aí, você não me ouve, você não me escuta. Mas se você se escuta, pronto. Quando não contraria o outro, mas vive contrariado consigo mesmo, né? Muitas vezes você diz sim, é o título lá, o dizer sim, dizer não. Muitas vezes você não contraria o outro, mas muitas vezes para dizer sim para o outro, você precisa se contrariar, porque você sabe que você não queria falar sim, você sabe que você queria falar não, né? Você sabe que você quer seguir um caminho, isso é falar sim para você. Quando o outro acha que você não deve seguir, você não segue, você não quer contrariar, tá falando sim para o outro, tá falando não para você, né? Isso aí é muito bom para a gente aprofundar também, né?
porque quem manda na sua vida é você, isso tem a ver com o seu livre-arbítrio, isso tem a ver com você se ouvir. E se você não faz nada disso, você está dizendo sim para o outro e não para você. E é você que está empacando a sua vida. Quem vive pela essência não se encaixa. Quem vive pelo sentir não se encaixa. Não consegue se encaixar, não tem como viver em caixa uma pessoa que vive pela essência. Isso aqui também é para ser aprofundado. Porque está sempre desagradando uma pessoa que vive pela essência. Ela não quer brigar com ninguém, ela quer ficar bem com as pessoas. Mas antes disso, ela precisa ficar bem com ela, porque ela vai ter que se levar pela vida. E aí, como é que fica? Como é que você vive? Você vive pela essência? Você vive a sua verdade? Eu quero saber se você vive a sua verdade. Olha quanta coisa para a gente ter em mente, né? Então, quem briga com você é você. Quem briga com você é você. Ninguém briga com você. Por mais que você, no momento, esteja desentendendo com alguém, não importa. Quem está brigando com você é você mesmo. É você. Quando você agrada o outro, você também está brigando com você. Isso também é para ser aprofundado. Mas eu só estou colocando aqui tópicos para você ter ciência do que você faz com você. E se você não se deu conta, né, para você começar a se dar conta daquilo que está acontecendo com você. E pautar isso aqui, porque isso é necessário. Quem é a sua sociedade? A quem você quer agradar? De quem você tem medo de que vai falar de você? Quem que você precisa do apoio? Quem é a pessoa que você acha que você precisa do apoio para você crescer e sair do lugar? Se você não está sendo uma pessoa realizada, se você não está saindo do lugar, você precisa avaliar tudo isso aí que eu estou te falando. Quando você se respeita, você não discute, né? Você não discute com o outro. Você trata o outro como trata a si. Quando eu brigava com meu marido, brigava não, quando a gente não entendia, né? Que às vezes ele ficava quieto, eu ficava falando, eu explicava para ele sempre que eu achava necessário, em toda discussão, né? Porque na verdade a gente não discutia. E eu falava para ele, olha, a gente vai acabar se separando, porque eu não quero me separar, mas eu também não estou aqui para dar, não sou Santa Luzia para dar luz a sério. Se você não está enxergando, é porque a sua consciência não está no nível de alcançar aquilo que eu estou te falando. Então, eu respeito você e eu me respeito. Eu respeito o que eu sinto e, consequentemente, eu respeito você também, né? Então, você trata o outro como você gostaria de ser tratado. Se ele tivesse empatia comigo, né, ele iria sentir a minha dor, sentir que aquilo era uma necessidade minha. Só que se eu ficar ali brigando e tivesse ficado ali naquele relacionamento, né, e aí ia ficar a vida toda, não ia ter fim. E quando eu tivesse velha, né, a gente sempre fala, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Eu não queria isso para mim. Tanto que tem 3 anos e pouco que eu me separei e olha o que eu já conquistei. Claro que eu passei a ter, mas eu não morri, não. Eu estava feliz porque eu estava realizando, né? Então, é assim. Nós vamos agora para o quinto slide. Eu não sei se tem mais algum. Tem. Olha, vamos aqui, né? Então, gente, o buraco é muito mais embaixo, né? A coisa não é simples, não. É simples, mas às vezes a gente precisa de alguém para ajudar, né? Eu tive essas percepções porque eu vim de criança, porque eu via minha mãe, né, sofrendo, eu via ela conversando com as amigas, eu via a minha mãe infeliz, chorando, então eu não queria passar a mesma coisa. E eu, para descobrir isso aqui, eu escrevia, eu sentia e colocava no papel. E as coisas iam acontecendo na vida adulta, na adolescência, né, principalmente, e com os meus pais, e eu fui escrevendo. E eu percebi tudo isso aí, né? Isso aqui não foi que eu aprendi em algum lugar. Não. É tanto que eu fiz cursos para atender e depois não me deu vontade de atender. E o que estava lá é que tem livros que eu abri. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Adriana,
Porque assim, ela me mostrava um livro, quando eu começava a ler, eu já estava desanimada. Porque eu já sabia o que estava lá. Não é porque eu adivinhava, não. É porque eu já tinha me dado conta disso há anos atrás. E aí, um dia, falando com ela, de tanto eu falar que eu já sabia, ela falou assim: se você já ainda sentia, eu sentia que ela pensava assim. Se você sabe, por que que você não está ajudando? Por que que você não está vendendo curso? Por que você não está fazendo isso aqui? Porque eu sentia que não estava na hora. Eu sentia que não estava na hora. E aí, o que que acontece com isso? Eu vou pôr a câmera para cá, porque ela está pequenininha, né? E eu vou pôr para cá, assim. E, eu falei para ela assim, olha, eu acho que todas as pessoas que são racionais pensam da mesma forma, porque falam as mesmas coisas. E todas as pessoas que são emocionais, que vivem pelo sentir, se sentarem para escrever um livro, vai escrever com a mesma essência, porque pensam do mesmo jeito, porque é a tribo dela que é daquele jeito. Então, provavelmente eu escrevendo vai ser igual, né? Então, as pessoas que vivem pela essência, elas pensam do mesmo, né, jeito, da mesma forma, então elas colocam no papel da mesma forma. Aí ela entendeu. Mas aqui, antes de você vencer, ninguém reconhece seu valor. Antes de você vencer, ninguém reconhece seu valor. Então, deixa aí o que te faz mal, né? Não segure, não se prenda ao que te faz mal. Como saber que está em fim de ciclo? Como? Você sempre sabe pela maneira que você sente. Foi o que eu falei, né? E eu não falei, não foi essa frase que estava escrita lá onde eu falei, foi outra coisa, né? Mas é esmiuçando. Tá num relacionamento, tá brigando demais, tá tendo que sofrer demais para conseguir a atenção da pessoa, tá tendo que falar sim demais quando quer falar não, né? Não tá saindo do lugar, não tá se realizando, não tá crescendo, fim de ciclo. Não adianta ficar batendo na tecla, não. Como é que você se conecta com você? Como que você se conecta com você? Essa daqui também eu quero que você escreva nos comentários ou pense nisso. Como é que eu me conecto comigo? Tudo isso até agora é sobre você. É só você com você. Até agora, o que está nesses slides aqui é só você com você. Você tem tanto para trabalhar em você, para reconhecer sobre você. Você pode começar agora mesmo a dar o passo. Porque você sente, qualquer coisa que você vai fazer, você sente que você deve fazer. Mas se você começar a analisar, você não vai para lado nenhum. Você vai ficar ansiosa, porque vai ver que o tempo está passando. Passou um mês, passou dois, daqui a pouco deu 6 meses, meio ano. Vai passando, chega o final do ano, você olha para trás, o que você fez? Nada. Ficou do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Isso incomoda. A pessoa envelhecer assim, por isso muitas pessoas adoecem. Lembre-se, aqui o segundo tópico, lembre-se que você tem uma vida e ninguém vai andar com suas pernas e viver a sua vida. Olha, muitas vezes você está convivendo com a pessoa e você fala da sua necessidade para a pessoa. E você quer que a pessoa te entenda, te compreenda, que você precisa fazer, que é como se você precisasse do aval da pessoa para fazer. Ora, quando você é moça ou rapaz, está na casa dos seus pais, você quer namorar e casar com uma pessoa, seus pais não querem. Quantos é que deixa a casa do pai, da mãe e vai viver a vida? Depois pode até ser que quebra a cara e volte. Mas não interessa que quebrou. Se não for, não vai saber o que que tinha lá. E isso é que é viver. É assim que você sabe que você está evoluindo. É assim que você conhece. Porque se você nunca experimentar, nunca for, né? Você vai sempre estar sonhando com aquilo, né? Então, depois que você está lá, que viu que não deu certo, você volta, não é? E começa de novo. Isso é tudo na vida. Por que que você não pode voltar e começar de novo? Por que que você tem que acertar de primeira? Se eles não têm evolução, não há evolução, né? Então, se você está na casa do seu pai e de sua mãe, se você sai para viver sua vida, por que que depois você está lá, se está bem, ou se está bem ou se não está, você sente que precisa sair, você sai. Você não é obrigado a ficar lá só porque você foi, né? Muitas pessoas falam, eu casei e depois já tinha dado passo errado, né?
E eu fiquei achando, esperando que ia melhorar e nunca melhorou. Mas não melhora, não. E você não é obrigado a falar, não. Lembra que eu falei? Você vai para uma estrada, depois você viu que chegou na rua sem saída. Ali não dá para você sair mais, não dá para você evoluir, você tem que se tirar de onde você pôs. Não é? Você não foi valente para ir, para tomar decisão? Então tem que ser também para sair. Por que que vai esmorecer? Dá ré no seu carro, ou se tiver a pé, volta e se tira de onde você pôs. Né? Onde você se pôs, de onde você pôs você. Né? Então, nada de errado com isso. Porque todos os dias também, né? Hoje teve um dia, né? E amanhã vai nascer outro dia, né? E vão ser as mesmas quantidades de horas, né? Vai amanhecer, depois vai ficar à tarde, depois vai anoitecer, você vai dormir, vai acordar igual, né? Vai ter outro dia novinho para você recomeçar. Agora, o que que adianta esse dia novo se você está fazendo a mesma coisa? Não dá para entender as pessoas que falam, ah, meu dia é rotina. Eu já falei sobre isso. Não tem como ser rotina, né? E, ah, meus dias são iguais. Não, o dia não é igual, não. Às vezes tem mais sol, às vezes tem mais vento, às vezes tá chovendo, às vezes está neblinando, né? Então, o dia nunca é igual. É a pessoa que está igual. Isso é com ela, não tem nada a ver com o dia. A pessoa podia falar assim sobre ela e não falar os dias, né? Porque assim a pessoa nem tem noção que é com ela. Não tem nada a ver com os dias, nem com o ano que vai mudar, que ano que vem vai ser diferente. Não vai, não vai. Aliás, isso é linear, né? A gente faz a vida valer a pena quando temos um porquê para acordar todos os dias. Olha, quando você tem alguma coisa para você realizar, quando você tem um sonho, tem uma meta, você tem motivo para acordar. Você tem ânimo para sair do lugar e realizar seu sonho e viver a sua vida. Imagina a vida sem um sonho, sem nada novo, a mesmice, uma reclamação, a pasmaceira. Não, é muito chato, né? Tem que ter um porquê para você acordar todos os dias. Eu, quando eu me separei, inclusive, o que eu falei para ele que ia acontecer com ele, aconteceu. Ele é uma pessoa que trabalhou 32 anos, uma pessoa que se esforçou bastante, né? Aposentou, está tranquilo. Eu nunca trabalhei para ninguém assim, né? É, trabalhei eu fazendo meus horários, porque eu sempre fui empreendedora. E eu falava para ele, ó, para você dar certo, uma pessoa que já trabalhou, né, muitos anos, aposentou e fica os dois aposentados felizes, né? E foi isso que aconteceu com ele. Conheci uma pessoa aposentada, né? Já trabalhou muitos anos, agora estão os dois bem, cada um na sua casa e pronto. Mas aí não interessa como é que eles vivem, importa que tá bem, encaixou. Agora comigo não, porque eu sou empreendedora, eu gosto de falar para as pessoas, né? Eu não me encaixo, né? Nunca me encaixei nesse negócio, né? Então, esse tipo de vida não é para mim. Mas tudo existe por uma razão, né? As pessoas entram para nossa vida, né? Vêm para nossa vida e ficam um tempo que, né? Um ciclo. E aí, quando o ciclo se fecha, não adianta estar lá dando um monte de ponto de faca, né? Eu poderia estar lá, poderia não ter passado alguns apertos que eu passei, mas também não teria realizado, não tinha recebido títulos, que inclusive eu vou até mostrar para vocês, olha, linda essa medalha, pesadinha, né? Ela é pesada, essa medalha. E eu não teria nada disso, né? Se eu não tivesse saído do lugar. Ai, estou tão feliz hoje. Mas já passei uns maus bocados, viu? Mas eu sabia que era por uma razão. Eu sabia que era por uma boa causa. Essa daqui é do título Doutor Honoris Causa. Não tem coisa melhor do que fazer a vida valer a pena, que deixar um legado no mundo. A outra medalha é igual, porque foram dois títulos, três títulos Doutor Honoris Causa, que eu tenho também em comunicação, pelos trabalhos que eu faço em revista, aqui no YouTube, agora pelo Instagram, tá muito bacana. Quando a gente aprende a ouvir as nossas necessidades, o que que acontece quando a gente aprende a ouvir nossas necessidades? Ninguém nos segura. A gente está pronta para viver nossa vida, para seguir em frente. Ninguém manda na gente.
nem a gente mesmo, porque quando você ouve as suas necessidades, você é guiada pelo sentir. Aí eu falo que a gente é guiada pelo todo, né, pelo eu superior. E é uma coisa maravilhosa, porque sabe mais que a gente não sabe nada, né? Quando a gente toma consciência de que o outro não sente o que sentimos, que o que é muito para nós pode não ser nada para ele ou para ela, a pessoa nem faz por mal. Simplesmente a pessoa não vê como nós e pode começar a dizer coisas do tipo: você é doida, você sonha demais, está procurando problema onde não tem e por aí vai, né? E eu ouvi tudo isso, né, gente? Vê se tem mais algum slide aqui, tem. Eu ouvi tudo isso. Olha quanta coisa que a gente já falou aqui. Temas que é para ser aprofundados bastante, serem aprofundados. Escreva a sua nova história. Surpreenda, se realize, porque você só depende de você para ser feliz. Ninguém vai realizar seu sonho. Quem tem seu sonho é você, aquilo é necessidade sua e é você que tem que realizar. Aqui tem uma coisa escrita errada. Acho que eu queria escrever que começa. Você começa a sentir-se desvalorizado e ter sentimentos negativos, e isso prejudica todo o relacionamento e sua saúde. Olha, quando você está no relacionamento e começa a se sentir desvalorizado ou desvalorizada, você tem sentimentos negativos. Isso prejudica seu relacionamento e sua saúde. Para você ser valorizado, você precisa sentir esse sentimento de autovalorização. E você sabe como você se valoriza? Você sabe como que você se cuida, se tem autoestima, tem autoestima? Se você tem autoestima elevada, você não depende do apoio de ninguém, da aprovação de ninguém. É claro que é muito bom ter o outro concordando com a gente. Quando é um casal, né, muitas vezes tem que ter mesmo esse entendimento. Só que quando o outro não te escuta, e depende de todos aqueles tópicos que eu falei antes, quando você sente que o outro não está dando atenção para você, você está se sentindo desvalorizado, você acha que a pessoa não está ligando para você, que a pessoa não está escutando você, porque aquilo é um sentimento seu. Isso vai prejudicar a sua saúde ao longo prazo, né? Então, sentimentos negativos e de desvalorização adoece, somatiza, né? Causa estresse e depois vem ansiedade. E é aí ó, uma bola de neve. A pessoa que não se escuta, a pessoa que não se valoriza, ela está arranjando nhaca para a vida dela e depois ela não sabe de onde vem, né? Uma doença. Por que que eu sofro? Meu Deus, eu sou tão boa. Por que que eu sou tão boa e acontecem essas coisas comigo? Não tem nada a ver com bondade, não, né? Então, tem que estar pensando nessas coisas. Então, cuide de você, não busque a aprovação de ninguém, cuide da sua vida. Por quê? Porque a vida é sua. A vida é sua. Sempre que você realizar um sonho, vai vir outro. Porque senão você para de evoluir. E nem sempre é fácil realizar. Mas você precisa, né, viver com aquela fé do tamanho do grão de mostarda. Confiar em você, saber que você é capaz, né? E deixar se guiar por aquilo que você sente. E não pelo que você pensa. E não pela cabeça do outro. Porque se para o outro estiver ruim, obviamente, ele também vai, ele ou ela vai buscar aquilo que vai fazer ela ficar bem, né? A pessoa ficar bem. Então, por que que você também não busca? Por que que você fica acomodada, acomodado, né? E depois, quando você não está bem, não é bom para ninguém. Olha só. Só você poderá mudar a sua história. Gente, eu já mudei minha história tantas vezes. Eu já mudei a minha história tantas vezes. Eu mudei na infância. Eu mudei na adolescência.
Eu mudei quando eu estava namorando, quando eu fui ver com o pai dos meus filhos, né? Porque eu não tinha filho, mas pronto. Eu tive filho depois de 1 ano e 3 meses que a gente estava juntos, né? Mas eu fiz a escolha para ir. E também, quando do primeiro sinal que eu vi que ia me tolir, eu também dei a volta e fiz uma escolha. Eu tentei de todas as formas. Quando eu vi que eu não consegui, eu falei, bom, agora eu tenho que separar, né? Eu já contei isso aqui no canal. Mas isso é um assunto muito profundo, sabe? Isso é para ser aprofundado. Isso aqui é para você ver quanta coisa que é para você ter noção. Que muitas vezes você deixa passar e nem se dá conta, né? Foi aquilo que eu falei, você tem um dia renascendo, todos os dias. Tem seus sentimentos que te falam quando as coisas não vão bem na sua vida. E de que você precisa mais para mudar? Você está no lugar, não está bem? Você se sente triste, você se sente infeliz, não é verdade? E isso já é um sinal para você procurar ficar bem. Aquele que está bem, você deixa. O que não está, você muda, né? Não tem outro sinal a não ser a maneira que você se sente. Então, siga em frente, simplesmente porque ninguém vai andar com suas pernas, ninguém vai viver sua vida, ninguém vai realizar os seus sonhos, ninguém vai te colocar para cima se você não fizer isso. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, meu marido já comentou para cima, mandar fazer as coisas. É eu que não quero fazer. Então, assim, não adianta ninguém querer que você faça se você não quiser fazer. Já falei sobre isso muitas vezes no canal. Agora, se você quiser, não adianta o mundo inteiro ser contra, porque você vai fazer do mesmo jeito, né? Você já tem tudo que você necessita para ser, ter e fazer qualquer coisa que você deseja. Porque você tem a lei da atração, que é aquilo que você emana volta, né? Você tem o sentir, que é para você ficar no lugar ou sair, né? E você tem seu livre-arbítrio. Eu quero saber se você sabe como é o livre-arbítrio. Você sabe como usar o livre-arbítrio? Pronto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos o dom da vida, Deus nos deu. Estamos aqui por alguma razão, a gente não está aqui por acaso. E se a gente, parece que eu estou olhando para lá, mas não é não, é a câmera. E se a gente for fraco, se a gente não tomar posse da nossa vida e da gente, e não tomar as rédeas, a gente não vai a lugar nenhum. Hoje eu me sinto uma mulher realizada. Eu sei que tem muita mulher que quer realizar, tem muita mulher que tem vontade de sair do lugar e não sai. Então, assim, só nesses slides eu coloquei muitas questões aqui para você se dar conta, né, do que está acontecendo na sua vida, se você precisa mudar, se você está com ansiedade, né, a depressão. Agora já são 11h13. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo que você fique bem, que você preste atenção em tudo que eu te falei, que você sinta em você, né? O que que aquilo ali fez sentido na sua vida, né? E se você quiser transformar a sua vida, vem comigo, porque eu vou fazer um workshop que é treinamento Mulher Destemida. Eu sou uma mulher destemida, eu saí do lugar, eu realizei, né? Eu tenho hoje um título de doutora, né? Por que que eu tenho esse título? Porque eu sou uma mulher destemida. Eu ia falar que eu fui, não, mas eu sou. Né? Claro que os sonhos não acabam aqui, né? Eu realizei, mas quanto mais a gente realiza, mais a gente quer realizar e a gente acostuma com isso. A gente costuma sendo grande, recebendo prêmios, né? Títulos, porque isso é o que faz o nosso, é o que a gente recebe como reconhecimento, né? Da vida que Deus nos deu. Então, eu não enterrei meu talento. Qual é o seu talento? Você já descobriu sua missão, seu talento?
A gente também vai falar sobre isso. Vou ficando por aqui para não ficar muito tarde falando de apartamento e para o vídeo não ficar muito grande para você. Mas eu toquei em situações bem específicas aqui, tá bom? E quero que você deixe para mim comentário, tá? Se você quiser deixar, eu vou adorar ler esse comentário e te responder, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você acha que é importante para alguém e vê se você está se você está inscrito no canal, vê se você está inscrito, porque se não tiver, você se inscreve. Porque muitas vezes o YouTube desinscreve as pessoas, né? E aí também não vai entregar o vídeo para mais pessoas se você não deixar o seu like, tá bom? Um grande abraço para você. Namastê.